bem-vindos todos vocês nesta casa, que chamamos de Deus Amor. E nós vamos então iniciar o nosso trabalho com uma leitura preparatória. Nós vamos utilizar o livro Fonte Viva, do capítulo 164, que tem como título Diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga acerca da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante a Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Honorares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes a Deus se é um foco gerador dos mundos ou se é uma força radiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos exalta. Nós vamos então convidar a nossa coordenadora geral, a Marta Marques, para a realização da prece e a abertura de sua salvação. Obrigada, Francisco. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que tem como propósito ser um pouso de amor, ser um espaço de acolhida, de estudo e de encontro. Hoje nós temos muito a abordar, né? Temos aí uma longa trajetória de reconstrução, de refazimento. Mas nós comemoramos também, além do aniversário da nossa federativa, o aniversário do Livro dos Espíritos, 160 anos, temos em especial. Céu e Inferno. Ah, é? Céu e Inferno, estou trocando até os vídeos, né? Que bom, que bom. Ainda bem que tem esses espíritos que nem tudo nos alertam, né? E o tema da nossa palestra de hoje é sobre o céu e o inferno, né? Este ano também é especial para nós, porque a nossa casa completa 70 anos de atividade. 70 anos em que nos propomos a encontrar, reencontrar e aprender. Aprender a servir, aprender a ser e aprender a fazer. Aprendendo a conviver. Então, amigos, hoje, mais do que especial para nós é esse dia, onde, já avançando um pouquinho na trajetória, estamos um pouco mais receptivos para acolher os ensinamentos do Mestre. E assim, nos colocando já em conexão com Jesus, com Deus, Pai de amor e bondade, façamos a nossa oração, rogando a Deus, esse Pai de amor, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e a todos os amigos espirituais que acompanham, que orientam e amparam os trabalhos dessa casa, que toquem nossas mentes e corações, a fim de que possamos colher os ensinamentos que necessitamos para cumprir com a tarefa de sermos cartas vivas do Evangelho, acolhendo, consolando, orientando e esclarecendo a nós mesmos
e aos nossos companheiros de caminhada, sendo este momento um momento de gratidão e de esperanças, pois esses são os sentimentos que nos movem, que nos animam. Rogamos, se conosco, Mestre, hoje e sempre. E convidamos a você, então, para seguir o nosso cerimonial. A palestra da tarde faz parte da comemoração dos 104 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, dos 160 anos do livro do Céu e Inferno, que é a partilha de organização aqui conosco, e iniciamos então esse ano a comemoração dos 70 anos de fundação desta casa. Nós queremos agradecer a presença do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Antônio Nascimento, do vice-presidente doutrinário, Vinícius Lima Lousada, e da vice-presidente de Relações Institucionais, Liamara Cunha do Nascimento. E todos os amigos que se fazem presentes, representando a nossa União Espírita Distrital Passo da Areia, e também os nossos estudantes trabalhadores, vinculados a esta casa e as casas da nossa União. Nossa editora, nosso carinho de todos, e envolvemos essa tarde conosco. Álvaro Crispino é natural do estado do Rio de Janeiro, é expositor espírita, trabalhador voluntário na Seara Fraterna e no Conselho Regional Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Autor de diversos artigos, periódicos especializados, que foram publicados no Brasil e no exterior, publicou diversas obras espíritas através da Federação Espírita Brasileira, da Febres Editora e da Leal. Algumas dessas obras do Álvaro encontram-se à disposição do nosso posto de livro para a venda dessa tarde. E após a palestra teremos uma sessão de autógrafos. Passamos então a palavra do nosso querido amigo Álvaro Crispino, que vai abordar o tema: o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Companheiros, que Jesus nos envolva agora e sempre. Tenho a tarefa de falar, de trazer reflexões sobre o céu e o inferno, uma visão bastante objetiva em torno da justiça divina segundo o Espiritismo. E nada melhor do que usar o próprio texto de O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação e que desdobra, aprofunda, amplia a parte quarta de O Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. O Céu e o Inferno é uma obra eminentemente didática. Aliás, como todas as obras que Kardec nos apresenta, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, Kardec cuida de nos apresentar, de nos atualizar os conceitos espíritas sobre os grandes temas da época, envolvendo este grande assunto. Então é nessa primeira parte que Kardec vai falar sobre os anjos, os demônios, vai falar sobre o porvir, vai falar sobre as consequências das coisas que vivemos na vida e vai falar especialmente
sobre o que seja o céu na visão espírita e o que seja o inferno na visão espírita, cuidando especialmente de desfazer aquela imagem milenar que nós, da região ocidental, os que seguem a tradição judaico-cristã, alimentamos há muito tempo. O céu é um lugar paradisíaco, para onde seremos levados se cumprirmos algumas obrigações determinadas historicamente. E o inferno será aquele lugar para onde nós seremos banidos, a fim de purgarmos as consequências dos nossos equívocos, que também estão listados na história das religiões. E Kardec vai aos poucos, carinhosamente, respeitando a maneira como nós, naquela época, construímos esses conceitos. Ele vai desmontando essas ideias, vai argumentando de forma a dizer que estas ideias não rimam com o conjunto de ideias que nós temos na doutrina espírita. A ideia do céu e inferno como lugares geográficos para onde nós seremos banidos do inferno ou presenteados no céu é um conjunto de ideias que não rimam com os princípios que nós temos de doutrina espírita, da existência de Deus. E não é só da existência de Deus, é um Deus justo e bom. Um Deus justo e bom, que é a causa primária, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. E Kardec se ocupa de desdobrar este conceito de Deus, apresentando quais serão os atributos desse Deus Criador, dessa inteligência suprema. As perguntas seguintes e algumas discussões em A Gênese nos apontam um conjunto de atributos, dos quais 2 deles são absolutamente importantes e necessários para que a gente possa entender por que é que o céu e o inferno efetivamente não podem ser como a história nos contou. E esses 2 atributos fazem toda a diferença na construção da ideia da justiça divina ao longo da nossa vida. É um Deus justo e é um Deus bom. A outra ideia que nos ajuda a entender isso é a ideia da imortalidade da alma. Segundo a pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, nós fomos, todos nós, criados simples e ignorantes. E criados simples e ignorantes, partimos para uma grande viagem na direção da perfeição. Não temos muitas ideias ou muitos esclarecimentos sobre o momento da criação, assim como não temos esclarecimentos sobre o momento da perfeição. Estão muito distantes demais. E é bastante comum que os companheiros que iniciam os estudos em Espiritismo dizem: mas como foi a criação? Nós falamos. Como é a perfeição? E aí os mais ligados ainda à Igreja Católica dizem assim: é lá que nós vamos ver a face, é lá que nós vamos ver a face de Deus. Então a gente costuma dizer que esses 2 extremos são como labirintos. Se nós entramos neles com um número reduzido de informações que temos, nos perdemos no labirinto das especulações. Os Espíritos não falam tanto disso, não falam tanto disso. Certamente, conforme nós caminhamos nesse eixo de aprimoramento, de crescimento, nós vamos entendendo um pouco mais o que vai no futuro e vamos entendendo um pouco mais o que aconteceu no passado. Mas então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, são 2 conceitos
que precisamos começar a conectar. E o terceiro conceito é efetivamente destruidor da ideia do céu e do inferno como regiões definidas para onde seremos presenteados e banidos. O terceiro conceito é o conceito da pluralidade das encarnações, conhecido na intimidade como reencarnação. Ora, se nós acreditamos na reencarnação, não temos mais espaço algum para alimentarmos a ideia de uma região para banimentos e uma região para a felicidade eterna. E aí, então nós vamos utilizar aqui o... Nossa, são tantas que agora estou escolhendo. Estou vendo? Vamos lembrar dos nossos tempos. Então, o que nós temos aqui, se não ficar reto, vocês me perdoem brevemente. Olha lá, hein? Se alguém disser assim, não ficou torto, eu leio o pensamento, hein? Estou avisando o óbvio porque prestou depois. Olha lá, hein? Olha a caridade, olha a caridade. Então, visualmente falando, nós fomos criados simples e ignorantes. Pergunta 115. Fomos criados por quem? Pergunta 01. Somos criados por Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E partimos na direção da perfeição. Seja lá o que seja isso, um dia. Ainda segundo as ideias espíritas, esse princípio inteligente que foi criado aqui, ele vai desenvolvendo e aprendendo, e temos informações que ele se ocupa de recolher experiências no mineral, onde ele aprende a coesão e outras coisitas mais, mas especialmente a coesão. Nenhum de nós está aqui sentado preocupados em manter os ossos reunidos. Não, eu estou aqui, não, mas os átomos de cálcio precisam ser reunidos para o osso continuar do jeito que está indo e mais. Isso é um aprendizado que nós já temos. Passado tempos, nós temos experiências no vegetal. Veja que eu não usei a palavra reencarnação, porque não é uma experiência reencarnatória, é uma experiência que também não temos lá nos detalhes, onde aprendemos apreendemos experiências, por exemplo, da seiva, do movimento, da busca pelo sol, da reprodução e outras coisas do gênero. E depois apreendendo experiências no mundo animal, as mais diversas. Então, desde, por exemplo, a reprodução, como nós a entendemos, macho e fêmea, até o sentimento gregário, até os fragmentos de inteligência, os aprimoramentos feitos por determinados animais que seguem fontes eletromagnéticas, como os pombos ou como as tartarugas que voltam ao lugar de origem para desovar e assim vai. Então, apreendemos, não temos muitas experiências. Está gravando isso, né? O grava fica mais insosso. Mas vamos lá. Certa feita, no lançamento dos estudos sistematizados lá em 1985, por aí, a gente estava lançando os grupos estavam começando a trabalhar, fizemos um longo projeto de formação de todo mundo e tal. Eu estava saindo para trabalhar. Isso era, se eu pegava na aula às 7 horas, você imagina, a gente sai 6h30 do tempo, e a gente tinha aquele telefone que fazia assim, e a gente declarava o imposto de renda.
tinha que declarar a linha do imposto de renda. Então lá tocou o telefone, eu fui das duas, ou morreu alguém, ou é uma questão do movimento espírita. Peguei o telefone, ela, companheira, disse, não, estou com uma dúvida, tudo sério. Eu falei, ela disse, por quê? Porque hoje eu vou fazer um estudo do grupo do EST sobre evolução. Eu tenho uma dúvida atroz e cruel que me carcome a alma. Essa já sou eu representando a companheira. Eu falei, qual é a dúvida cruel que te carcome a alma? Quem é mais evoluído, o periquito ou o sabiá? Aí eu pensei, cara, comigo, falei, gente, vai ser um dia incrível. Vai ser um dia. Naquela época que a gente dava 15 aulas por dia. Falei, vai ser um dia incrível. Como é que eu vou explicar para a companheira, tendo que sair para trabalhar, que tentar comparar essas coisas é um equívoco conceitual grave? Porque nós não temos que ficar comparando periquito, sabiá, canário, coleiro, pombo. São grandes categorias de experiência. Nós não temos informações sobre isso. De novo, mergulhar no detalhamento dessas questões é como mergulhar nos labirintos. Entramos e não sabemos quando saímos. E vemos, infelizmente, por aí, companheiros perdendo um tempo enorme, fazendo elucubrações, porque não há informações reunidas para o detalhamento disso. Se os Espíritos quisessem que nós investíssemos tempo nisso, Kardec certamente teria lá um capítulo sobre o detalhamento. Os Espíritos diriam assim, vamos detalhar essa etapa, mas não fizeram. Então o que nós temos que aprender é que em cada um deles nós podemos pegar grandes categorias, por onde esse princípio inteligente se vincula de alguma forma, retira desse conjunto algum tipo de experiência. E não são os detalhes, é o conjunto maior. Para num determinado momento da evolução, ele se individualizar. É aqui que, segundo os Espíritos, a gente se individualiza. E a partir daí, nos engajamos num projeto pedagógico da misericórdia de Deus, que é o projeto da reencarnação. Primeiro, antes da gente reencarnar, a gente tem aqui a encarnação, pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E ele vai dizer, nós encarnamos para aprender e para contribuir na obra da criação. Mas veja, quando eu mergulho no corpo, o primeiro conceito que fica claro para mim e que precisa estar entranhado nos Espíritos, mas entranhado mesmo, isolado, é que eu estou aqui no corpo, e se eu estou aqui, eu não sou o corpo, eu sou o espírito desencarnado, que mergulhou, é como se fosse uma piscina. Eu mergulho na piscina, eu mergulho no corpo e saio do outro lado. Quando eu saio do outro lado, eu retorno ao meu estado original, que é de espírito desencarnado. Então, nós todos aqui somos espíritos imortais, que momentaneamente estamos vivendo a experiência do corpo físico. Então, quando eu volto para o mundo espiritual, eu assumo a minha posição de espírito desencarnado. Os espíritos até passaram a chamar esse estágio, que a gente vai falar agora, de erraticidade. Kardec usa muito esse termo. Ele volta para a erraticidade. E é aqui que aparece a parte segunda do céu e inferno. Didaticamente,
Kardec, usando as métricas daquela época, passa a fazer evocações de pessoas que desencarnaram e que eram conhecidas da coletividade. Pessoas de todo tipo. Então, depois de chamar essas pessoas, ele vai categorizar as entrevistas. Ele evoca alguém conhecido e pergunta para o espírito, através dos médios, como você está? E a pessoa não diz, estou no inferno. Nenhum deles diz, estou no céu. Nenhum deles diz, estou no purgatório. Estou numa região espiritual. Então, o retorno desses espíritos após a morte a um estado não inferno e não céu. Por isso Kardec começa a chamar de erraticidade. E ele então continua nos presenteando com reflexões, porque ele faz as perguntas a uma pessoa que se suicidou: como você está? E ele descreve. Chama o segundo suicida e ele descreve. Chama alguém que trabalhava muito no bem e descreve. Chama alguém que vivia nas ruas, ele descreve. E depois disso, usando aí o que a gente hoje em educação chamaria de análise de discurso, alguém de educação aqui? Análise de discurso, a gente categoriza as entrevistas e ele vai colocar os espíritos felizes, os espíritos suicidas, os espíritos dos medianos, os espíritos dos criminosos arrependidos, e nenhum deles, nem os criminosos, estão no inferno. E os espíritos que ajudavam muito estão no céu. Então, essa segunda parte de Kardec confirma as reflexões que ele faz na primeira parte, reflexões teóricas, com argumentações, que não temos céu nem inferno. E aí, a coisa vai tomando outro caminho, quando, em nome desse projeto da misericórdia de Deus, depois de um tempo qualquer, que varia de um para outro, a gente mergulha no corpo de novo, vive no corpo e depois sai dele. E aí nós chamamos de reencarnação. Que é, de alguma forma, uma continuidade do aprendizado que nós tivemos na encarnação anterior. E aí vamos colocar o segundo conceito. Por quê? Quando nós não desmontamos a ideia de inferno, e quando nós não desmontamos, destruímos, desfazemos a ideia de céu e de inferno, nós transpomos essas ideias que estão conosco há milhares de anos, porque nós estamos mergulhados durante milhares de anos nas religiões tradicionais judaico-cristãs. Eu inverto as coisas, mas mantenho os conceitos antigos. Não existe inferno, mas existe umbral. Não faça isso porque você vai para o inferno. A gente dizia isso antes. Fulano fez aquilo, vai para o umbral. Ou então dizer assim, fulano é tão bom. Olha como fulano é tão bom. Ele vai para a nossa barra. Morreu com um doce leite, vai para a nossa barra. Então são os mesmos conceitos, só que agora com roupagens diferentes. Então nós precisamos desaprender a utilizar os conceitos antigos para aprender a usar os conceitos novos. E nós somos muito lentos no processo de desaprender, de desaplicar, e somos muito lentos no processo de ressignificar a ideia. E aí, quando nós não transferimos a ideia de inferno para o umbral e de céu para o nosso lar, nós aplicamos a ideia da culpa
na reencarnação. Porque também, durante milhares de anos, mergulhando no corpo e saindo dele, mergulhando no corpo e saindo dele, e vivendo as experiências, da ideia do pecado original e da culpa histórica que todos queriam que nós carregássemos. Quer dizer, Adão e Eva, segundo disseram, fizeram aquele negócio lá. E porque Adão e Eva, segundo disseram por aí, fizeram aquele negócio, nós somos culpados eternamente. E nós arrastamos uma culpa histórica. Se a gente piscar, a gente se sente culpado. E a gente aplica essa culpa em diversos setores da nossa vida. Aí nós transferimos essa ideia de culpa eterna que nós carregamos para o conceito de reencarnação. Esqueci de colocar aqui, pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos cuidar para quando falarmos, pensarmos, agirmos e interagirmos sobre o conceito de reencarnação, nunca mais imaginarmos que fulano está assim, ele está pagando pelos créditos do passado. E aí, quando a gente diz isso, a gente fica imaginando que Deus, antigamente eu dizia, eu fazia esse estudo, que Deus tinha um grande livro caixa, onde estavam anotadas as nossas boas e más intenções. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. Aliás, era assim que as artes representavam o momento da morte no século XVI, no século XVII. O moribundo, nos quadros que a gente vê no museu, o moribundo está deitado lá, prestes a morrer, com todo mundo em volta, e todo mundo, meu Deus, chorando, e outros pensando, vai logo, que eu quero dividir a herança, vai logo, que eu quero dividir a herança. Todo mundo desse jeito. E aí, conforme as chamadas artes do Oriente, as artes que reproduzem a morte, estaria aos pés do moribundo um grande livro lacrado, do lado direito o diabo com seus seguidores, do lado esquerdo Jesus e seus anjos. Para que no momento da morte, o livro da sua vida fosse violado e aberto, e de acordo com a leitura dos resultados do livro daquela vida, ele seria naquele momento da morte levado para o céu ou levado para o inferno. Essa foi uma criação dos homens, porque se eu pego os mesmos processos das artes no Oriente e vou voltando alguns séculos para trás, eu vou perceber que lá no século X, no século XI, os artistas que desenhavam o momento da morte desenhavam Jesus e os seus 4 evangelistas à beira da cama do doente, aguardando para recepcioná-lo. Aí, gente, imagina você prestes a morrer, sabendo que Jesus está te esperando pessoalmente. E aí, com Lucas, João, Mateus e Marcos, gente, se acontece comigo, eu já morri, disse, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu tirar uma dúvida com Lucas aqui, deixa eu tirar uma dúvida com João, deixei de ter um caderninho só de dúvidas. Quando eu encontrar qualquer um dos 4, eu já vou precisar tirar minhas dúvidas do Evangelho. Então, não havia temor da morte. E o juízo final que existia era posterior. Então, morrer não era alguma coisa angustiante. Morrer era alguma coisa que era ruim quando o afastamento da família, mas eu seria recepcionado por Jesus e os evangelistas. Quando eu caminho um pouco mais no tempo, as artes orientes começam a também apresentar modificações no quadro, ou na maneira como as pessoas interpretavam o momento da morte. Já havia e encontrávamos o anjo Miguel, né, com a sua balança, já falando da justiça do bem e do mal, esperando as pessoas para entregarem e colocar sobre o pescoço de cada um deles
uma balança onde seria pesado as suas boas e más realizações. E ao final do quadro, no fundo, na parte final, temos ter um caminho íngreme para cima e um caminho íngreme para baixo, aonde depois da morte, no encontro com o anjo que fala da salvação dos bons e más equívocos, você subiria para o céu, aquele lugar guardadinho, ou desceria para o inferno. Séculos depois, nós passamos a ter a representação. Então veja, olha como isso é importante. Lá atrás, havia um momento da morte e um momento do juízo final. Você morria, tudo bem. Agora, aí depois de um tempo, alguém vinha e botava a mão no seu ombro e dizia assim, vamos conversar sobre a sua vida. Lá atrás. Com o passar do tempo, a morte e o juízo final foram sendo aproximadas, até que, lá pelo século XVI, XVII, você tem, na representação dos homens, quer dizer, o povo, a sociedade pensava naquela época, a superposição entre o juízo final, o momento da morte e o juízo final. Aí o povo corria de medo de morrer. E o que a igreja fez nesse momento? Criou a figura da extrema-unção. Porque enquanto o juízo final estava afastado no momento da morte, não tinha como nenhum ser encarnado interferir no juízo final. Quando eles aproximam os dois, passa-se a ter aquela... Passa-se a ter, ficou horroroso, não sei dizer isso, tá? Né? Passamos a viver a experiência de você está sentindo que vai morrer e pede a presença do padre, do sacerdote, para você fazer o quê? Você confessar os seus pecados e receber a extrema-unção, porque fazendo isso você seria efetivamente salvo. Estão entendendo como isso é uma manipulação para que a gente começasse a depender dos processos religiosos? Medo. E aí você fica na cordinha da igreja. Quando eu critico a igreja, eu não estou falando da igreja do Cristo. Estou falando das igrejas que os homens produziram. E é óbvio que nessa igreja católica daquela época havia tudo isso, mas havia sim pessoas católicas absolutamente dedicadas aos seus conceitos. E vivendo os seus conceitos foram homens dignos, mulheres dignas. Mas a manipulação do poder é a igreja dos homens. E aí, depois disso, quem não conseguia a extrema-unção? Quem não conseguia que o padre chegasse lá e dizer, está perdoado? Veio a indústria das indulgências, aonde pagavam as missas para que as almas fossem resgatadas. Estou sintetizando uma história bastante ampla, mas que está aí, claro, e a gente fala disso no nosso livro da Fé, conversando sobre a morte. Então, na verdade, nós fechei parênteses, nós voltamos para a ideia da reencarnação, trazendo para cá a ideia da cruz. E aí a gente acha que a gente está pagando. Só que essa ideia de pagar não rima com o primeiro princípio, que é um Deus justo e bom. O Deus justo e bom não nos cobra. E aí, esse projeto pedagógico da divindade, o projeto pedagógico de Deus, que é o PPD, que é a reencarnação, se é feita por Deus, é preparada por Deus, é um processo de aprendizado. Suportado pelo amor. Se é criado por Deus, não pode ser nada diferente do amor. Se é criado por Deus com um processo de aprendizado, é um aprendizado baseado no amor. E aonde Kardec vai? Antes disso, como é que Deus nos ajuda nesse processo de crescimento aqui? Estou crescendo, estou indo. Aí ele diz assim, mas vou para onde? Cadê o mapa? E Deus, segundo os Espíritos, vai nos dar o mapa. E está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos.
Vamos ver agora, hein? Pergunta valendo 1 milhão. Aonde está escrito a lei de Deus? Aonde? O povo está botando você na consciência. A resposta dos Espíritos a essa pergunta de Kardec é objetiva. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, quando eu saio nessa direção, eu tenho a consciência como guia. E aí, os engenheiros, os coordenadores de obra que me perdoem, eu vou fazer uma imagem aqui muito comum. Vocês já ouviram falar do fio de prumo? O fio de prumo é aquilo que os pedreiros usam para colocar na frente da parede, para ver se a parede está assim, se a parede está assim, né? Então é o fio de prumo. A consciência é o nosso fio de prumo. Quando eu realizo coisas que não estão de acordo com essa tendência da consciência, é como se o fio de prumo estivesse com um ângulo de separação. Eu me afastei da lei de Deus. Eu me afastei daquela relação de criatura com o Criador. Está aqui. E é justamente isto que faz com que eu não esteja bem. Não é Deus provocando, você fez aquela coisa aqui, menino mal, vai reencarnar sofrendo, vai reencarnar fazendo isso, vai fazer isso assim. Nós voltamos àquela ideia do Deus de Moisés que pune, o Deus de Moisés que escolhe pessoas, o Deus de Moisés que se vangloria pelo sofrimento dos outros, que destrói os povos. Esse não é o Deus que Jesus nos ensinou. Não é. Não é. Então, por isso que eu digo, para a gente entender a justiça de Deus, os conceitos precisam estar entrelaçados. Então, esse Deus de amor nos oferece um projeto pedagógico divino, que é um projeto reencarnatório, e nos dá o fio de prumo da consciência. Quando eu saio daqui, eu penso, estou bem. Eu volto ao mundo espiritual. E a consciência me pergunta assim, e aí, o que fizemos? Se for daquela consciência assim, muito assim, já vai estar com o projeto reencarnatório no braço. Aí ele vai tirar o projeto reencarnatório. Isso aqui foi o que a gente planejou para essa reencarnação. O que a gente fez isso aí? E aí a gente diz assim, nossa, que desvio. Quando o desvio só nos prejudica, é uma coisa, mas quando o desvio prejudica a outra, então, mais profundamente. E quando nós temos consciência dos nossos desvios, dos nossos equívocos e outras coisas do gênero, nós vamos lançar mão de uma estratégia que Kardec também coloca em céu e inferno. Ele vai dizer, lá no item Código Penal da Vida Futura, onde existem 3 itens importantes. Quando eu chego no mundo espiritual e identifico os equívocos que eu fiz, eu tenho a primeira etapa, que é o arrependimento. Então, me permitam representar o Código Penal da Vida Futura, eu adoro. Então, imaginando lá, no caso, vamos imaginar uma família com 2 pai e mãe jovens, com 2 filhos pequenos, felizes, acordam de manhã, todo mundo que tem 2 filhos sabe como é que é aquela manhã. Vamos imaginar que fosse uma manhã tranquila, né, harmônica, com tudo acontecendo, como a gente prevê. E aí eles sentam para tomar o café da manhã e ele diz para ela assim, meu amor, sonhei esta noite com o nosso futuro. E ela então vai dizer assim, meu amor, eu também sonhei com o nosso futuro. E eles começam a falar, então, como será o futuro deles? Felizes,
coisas padrão que as pessoas perguntam para você. Ah, você tem 2 filhos, como é que tem o terceiro? Ah, 3 é melhor do que 2. Aí depois cresceu, quando a gente começa a crescer, quando vai casar, aquelas coisas todas, que todo mundo sabe como é que é. E aí, saem felizes da vida, porque eles estão revigorados pela vida e pela visão do futuro. E aí, quando eles saem, o rapaz está saindo, sofre um assalto e é assassinado com um tiro pelo assaltante. Chega no mundo espiritual, percebe que é um espírito desencarnado e que todos os seus planos de futuro não podem mais ser realizados. E ele sente a dor, a frustração, e começa a assistir a família se desestruturando e não tinham condição de viver financeiramente sem ele. Então a moça passa a ter questões muito sérias, os filhos começam a crescer com questões muito sérias, e o seu coração fica envelhecido de raiva, de ódio por aquele que promoveu tudo isso. Viu? Núcleo da novela, esse. Aí o assassino desencarna. Não sei se vocês sabem, não sei, se não sabem, saberão agora, todos nós, inclusive quem nos assiste, vamos morrer. Todos nós. Eu acho uma pena, né? Vou deixar esse corpite aqui para trás. Todos vamos morrer. Aí o assassino desencarna, chega no mundo espiritual, tem lá aqueles momentos de questão da consciência, não sei o quê, e entre ele perceber o seu problema e se arrepender, tem lá um tempo. Isso não é automático. Porque espíritos levam séculos para se arrepender. Séculos. Que estão envolvidos no psiquismo, do desequilíbrio, do crime, da violência, até que chega um momento que ele desperta e ele se arrepende. Aí vamos imaginar que ele se arrependeu. No momento que ele se arrepende, efetivamente, ele olha para o lado, ele vê o Espírito oriental dele. Olá. Quem é você? Sou seu Espírito oriental. Mas você só aparece agora? Não, eu sempre estive aqui. Bom, porque o fato dele ser um criminoso no mundo espiritual não faz com que ele deixe de ser filho de Deus. Ah, mas ele foi um criminoso, mas ele é filho de Deus. Olha como é que a gente tem que começar a pensar. Quando a gente começa a pensar assim, a gente olha para o sistema prisional com outros olhos. Porque a gente não tem pena de morte. Está gravando isso, né? É bom que grave mesmo. A gente não tem pena de morte no Brasil. A Constituição não permite. Mas nós temos a pena do esquecimento. Nós os colocamos no sistema prisional e em 10 anos triplicou de número. 10 anos triplicou de número e nós os esquecemos. Porque afinal de contas, eles são criminosos. Então nós os esquecemos. E transformamos um sistema que deveria ser correcional num sistema de aprimoramento de maldades e de criminosos. Então, fechei parênteses. Ele perguntou, mas só agora você aparece? Não, eu sempre estive aqui. Só que só agora a sua condição permite que perceber. Aí ele diz assim, eu tive hoje um lampejo de arrependimento pelo crime que eu cometi. Ele falou, muito bem, que bom que você se arrependeu. Começou um grande projeto de reconstrução da própria vida. Ele falou assim, mas eu estou arrependido daquilo que eu fiz para aquela pessoa. O que eu devo fazer agora? Agora, você deve procurar aquela pessoa a quem você prejudicou e dizer a ele que está arrependido. Eu estou arrependido. Aí vai ele, todo feliz da vida. Fico eu imaginando, vestiu sua melhor roupa e foi na direção daquele a quem ele prejudicou. Encontrando essa pessoa, ele vai dizer assim, olá, como vai você? E a pessoa assim, você, eu estava lhe procurando esse tempo, que você arruinou a
Você arruinou a minha família. Você arruinou a vida dos meus filhos. Eu quero lhe fazer muito mal. Mas eu vim aqui para lhe dizer que estou arrependido. Vim aqui para lhe pedir. A palavra custa sair, né, gente? Eu vim lhe pedir perdão, perdão. Sou incapaz de perdoar você pela quantidade de horrores que você me fez. Aí fica naquele negócio, o espírito arrependido volta para falar com o espírito livre. O senhor nem sabe. Pode voltar, eu estive lá de coração lavado, cheio de boa vontade, pedindo perdão, e aquele cara não pediu perdão. Que absurdo, o senhor não acha ele não me perdoar? Ele falou assim: não, você não está entendendo a intensidade da dor dele. Você precisa partir para a segunda etapa do Código Penal da vida futura. Aí eu fiz assim, eu orei a boca. E aí, então, oferece a eles migrar, evoluir para a segunda fase. Que é a expiação. Aí nós vamos começar a questionar o nosso conceito de expiação. Joana de Ângeles, num livro chamado Plenitude, no capítulo 3, vai fazer, a nosso juízo, a melhor descrição sobre o que seja expiação e prova. A prova, aqui é a nossa vida. A prova é tudo aquilo que eu tenho que fazer que me causa esforço. A prova é subir uma ladeira. Subir a ladeira cansa, não cansa? Então, toda a encarnação para mim é uma prova, porque é um aprendizado novo, é uma vivência nova, é um conjunto de coisas que eu vou fazer pela primeira vez. Então eu sou testado, eu sou provado nas experiências novas da vida. Então é como subir a ladeira. Os mais espertos aprendem que podem subir assim, fazendo assim, né? E outros enfrentam a ladeira desse jeito. Aí vai dizer a leitura de Joana de Ângeles, Plenitude, capítulo 3, que prova é tudo aquilo que eu posso escolher. Tudo que eu posso escolher é prova. Então, se eu vou ser comerciante ou médico, engenheiro ou artesão, se eu vou ser contador ou surfista, se eu vou ser do lar ou vou ser físico nuclear, tudo isso eu posso escolher. Se eu caso ou se eu não caso, se eu continuo casado ou se eu me separo, ou se eu caso de novo e me separo de novo. Aí alguém já perguntou assim: mas o projeto reencarnatório? Não foi? Está lá no dicionário de Luz. O projeto reencarnatório é um fato. Ele existe. E se eu encarno e consigo realizar o projeto reencarnatório, eu vou ter o meu melhor custo-benefício. Vou ter o melhor resultado na minha encarnação. Mas ele não é determinístico. Este Deus que está aqui nos deu autonomia. Conforme eu vou evoluindo, vou tendo mais conhecimento sobre a vida, eu vou tendo mais responsabilidade, vou tendo mais livre-arbítrio. E conforme eu tenho mais conhecimento, liberdade, livre-arbítrio, o determinismo de Deus diminui. Aqui eu tenho autodeterminismo. É a vida que diz as regras. Conforme eu vou crescendo, o determinismo diminui. E conforme eu vou aprendendo mais a partir daqui, eu vou crescendo na liberdade do conhecimento.
Então, conforme eu cresço em conhecimento, diminui a intervenção externa, mecânica, determinística da vida, porque eu vou passando a ter mais liberdade. Então, o projeto reencarnatório, ele existe. Eu planejo isso aqui, se eu fizer isso, eu vou ter mais pontos no final. Mas as coisas não acontecem desse jeito. Acontecem se eu tomar as decisões de acordo com o que eu ajustei no planejamento. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu daria um monte de casos aqui mostrando como que esse negócio acontece, mas eu tenho que cumprir lá o tempo certinho. Então, isso é a prova. E o que seria a expiação? A expiação é exatamente o contrário. A expiação é aquilo que vai acontecer comigo, independentemente do caminho que eu trilhar. Se eu escolher o caminho do projeto reencarnatório, quando chegar lá, em determinado ponto, eu vou ter um determinado acontecimento na minha vida. Mas se eu não respeitar o meu projeto reencarnatório e for pesqueiro, pode medir aqui, quando eu chegar lá naquele momento, eu vou viver aquilo que é expiatório. Expiatório é o que vem de fora e me encontra. Eu sou encontrado pelas experiências expiatórias onde quer que eu esteja. Ela pode variar? Ela varia. Mas se eu estou aproveitando bem a vida, estou tirando vantagens positivas da vida, muitas vezes o acontecimento expiatório é atenuado, porque o Deus é Deus de amor. Não quer que eu sofra, quer que eu aprenda. Então, a expiação é, na verdade, o peso extra que eu carrego na cabeça. E vai me encontrar em qualquer lugar que eu esteja. Atenuado com a minha capacidade de realizar coisas que eu estou realizando. Se eu tivesse tempo, eu contaria para vocês o caso de Armando em sublime expiação, que carrega o vírus da hanseníase, adormecido no perispírito. No caso, é um expositor que está narrado de sublime expiação, que errou tanto ao longo da vida que os espíritos disseram assim, ele tinha pavor de lepra, pavor de usar a hanseníase, muito pavor, ficava arrepiado. Até que o espírito, Jesus Gonçalves, que era um hanseniano, aparece para ele luminoso e diz assim: você tem medo do que você porta o vírus da hanseníase no corpo? Aí, como assim? Porque se você se afastar demais, ele brota, para impedir que você se afaste de novo demais do caminho. Então veja, até coisas extremas são resultado de uma paternidade divina. É um cuidado para que a gente, mesmo dentro do limite do afastamento, se for demais, ele diz assim, volta para cá, meu. Então, sublime expiação, ditado por Vitor do médium baiano, que fala a história de um orador em determinado lugar. Então vamos continuar. E aí, provas e expiações. E aí, quando ele encarna, ele vai expiar. A gente vai ver que o conceito de expiação é um pouco diferente. Então o espírito encarna, chega naquela idade, está ele lá, casou-se, tem 2 filhos, 3 filhos, um filho. Não tem que ser 2 filhos, como era o outro, porque a expiação não é a repetição do ato virado ao contrário, para culpar o outro que feriu. Então ele vive numa família lá, com seus conceitos de felicidade, está vivendo a experiência que o outro viveu. Não é a repetição do ato, não é mecânico, é a experiência emocional. Aí ele fala, estava sonhando com o futuro, a esposa sonhando com o futuro, vai ser isso, vai começar para trabalhar. E ele encarna como engenheiro civil, desculpa dos engenheiros presentes. Mas é o melhor exemplo. Aí as pessoas dizem assim, já sei como vai ser, ele vai ser morto pela bala. O problema de pensar dessa forma, de fazer com que o ato criminoso seja reproduzido para que o outro sofra, leva obrigatoriamente a existência de uma nova mão.
que dispara a arma que cria de novo um processo reencarnatório. Alguma coisa não está batendo bem nessa ideia, mas os espíritos difundem isso com muita facilidade. Então vamos refletir sobre isso. Então ele nasce aquela coisa toda, ele é engenheiro civil, jovem, brilhante, com a esposa brilhante, jovem, todos pensando no futuro, e ele vai então fazer a vistoria da obra. Chegando lá de novo, como acontecia antes, as pessoas perguntam: como é você? Eu vou bem, feliz, eu me esposa, guardando os outros, pensando no futuro, as crianças vão bem, tudo a vida está uma beleza, o futuro será ótimo. Aí vamos trabalhar, vamos, ele pega o EPI dele, bota o negócio na cabeça, sai para verificar a obra, tropeça, cai sobre o vergalhão, atravessa o corpo e ele morre. A experiência traumática não foi a mesma? Ele teve o corpo perpassado por um objeto metálico no momento mais vibrante de sua vida. E ninguém foi culpado. Ninguém disparou outra bala. Mas ele viveu a experiência, ele sai do ponto assim, logo agora que eu tinha tantos planos para minha esposa. E ele se sente arrasado. É quando ele está sentindo isso, o Espírito Guia aparece e diz assim: o que você está sentindo? E ele descreve aquela dor imensa de ter todos os seus projetos de futuro destruídos. Aí o Espírito Guia chega e diz para ele assim: é isso que aquele que você matou sentiu na hora. E isso só cresceu com o tempo. E ele dirá: agora eu consigo entender a dor que eu causei a ele. Agora eu consigo entender por que ele não me perdoou. Hoje eu entendo. Então a expiação, na verdade, é um processo que permite a cada um de nós entendermos a extensão da dor que causamos aos outros. Para que feito isso, o Espírito Guia vai dizer o seguinte: então você está em condição de partir para a terceira e última etapa do Código Penal da vida futura, que está no céu e no inferno, que é a etapa da reparação. E aí ele, junto com os orientadores, planejam um processo reencarnatório, ou mais de um, ou uma sequência de reencarnações, aonde ele vai reencarnar com aquela pessoa que ele prejudicou, com a esposa que sofreu os danos e com os filhos. E ele vai então reparar. Se for demais, encara com um primeiro, depois encara com outro primeiro, depois encara com o outro, até que ele consegue reparar os danos e os traumas do passado, e eles colocam os seus caminhos convergentes ao estado de felicidade. Então, visto desta forma, a gente há de convir que rima muito mais do que a gente tem em doutrina espírita. A justiça de Deus é baseada em amor. Então nós precisamos desaprender a ideia do Deus cobrador, do Deus mau. Do Deus que escolhe o povo que vai morrer, escolhe o povo que vai vencer. Escolhe quem vai ser massacrado e quem vai ser, de alguma forma, marcado pelo seu amor. Esse é um Deus que os homens de coração duro representavam ao tempo de Moisés. Não que Deus fosse assim. Os homens de coração duro só conseguiam ver Deus desta forma. Conforme os seus corações foram sendo aprimorados, eles foram tendo uma nova percepção de Deus, aquela que Jesus apresenta. E aquela concepção de Deus que Jesus apresenta é um Deus de amor. O que Jesus fala de nós, sobre a nossa vida hoje e de futuro, é uma vida de amor. Então a justiça divina que é aplicada a todos nós não é uma justiça de cobrança, é uma justiça de novas oportunidades. Então todos nós estamos aqui
para termos e construirmos uma nova oportunidade. Agora, vamos imaginar que estamos no mundo, além de estarmos subindo a nossa ladeira, todos nós aqui estamos subindo a nossa ladeira, então temos os esforços naturais da nossa vida, temos certamente, estamos carregando lata d'água na cabeça, lá vamos nós, então temos a lata d'água na cabeça, que são as reparações que nós precisamos fazer com as pessoas que estão no nosso mundo. Então, ao invés de reclamarmos da luta da vida, vamos dizer: Jesus querido, muito obrigado. Muito obrigado pelo que a gente está fazendo hoje. Muito obrigado pela oportunidade do corpo. Muito obrigado pela oportunidade das reparações, porque é a reparação que vai fazer com que eu volte a ter paz de espírito. Enquanto eu não reparar, essa sensação de vazio, de confusão da emoção não passa. Está difícil? Vamos orar. Está complicado? Vamos orar. E vamos orar duplamente, porque nós hoje conhecemos o doutrina do Espírito. Nós hoje podemos olhar o conjunto desta forma e não vamos maldizer a Deus, não vamos rogar contra Deus que Ele está nos cumprindo, que Ele escolheu o vizinho que tem uma grama mais bonita do que a nossa. Vamos entender que estamos aonde precisamos estar. Ah, mas e se eu não fiz as escolhas? Estamos aonde nós nos colocamos a partir das escolhas que cada um de nós fez. Isso basta para que a gente diga: eu estou aqui, cheguei até aqui por conta das minhas escolhas. Jesus querido, fortalece para que em algum momento eu perceba que aonde quer que eu esteja, eu tome a direção da construção da felicidade. E aí, onde quer que estejamos no grande mapa, mesmo distante da rota principal, vamos tomar direção rumo à nossa própria felicidade e à felicidade daqueles que estão conosco. Agradecemos a chance de conhecermos doutrina espírita. Muito obrigado.